Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Dias, nós estamos aqui com mais uma live, né, da Faculdade Via Sapiens, que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 18h30. Sempre com pessoas diferentes, com assuntos diversos. E hoje nós estamos tendo aqui o prazer, né, especial de fazermos essa live aqui na biblioteca da Faculdade Via Sapiens, um acervo brilhante de mais de 14 mil volumes de teologia, de administração, de sociologia, de enfermagem, de direito e de psicanálise, né? Das áreas de psicanálise, as obras do Freud, né? Enfim, nós estamos hoje tendo esse prazer de estarmos aqui. Estamos usando o microfone para ficar melhor para você. Nós tivemos aqui um probleminha aqui na lapela. E vamos usar o microfone para que você consiga escutar bem, né? Que o som saia legível. E a minha função hoje aqui é falar um pouco da natureza da formação em psicanálise, né? De como se dar esta formação. Nós vamos nos basear aqui em dois autores, que é o Christian Dunker, e vamos discorrer um pouco sobre esse assunto tão polêmico, tão discutido, que é a questão da formação do psicanalista, né? A natureza da formação da psicanálise. Você vai sempre ter várias discussões em relação a isso, principalmente essas discussões acadêmicas, discussões nas questões profissionais, mas vamos tentar aqui trabalhar isso de forma, pegando como base, né? Obviamente, o que é que o Freud falava sobre essa situação, né? A psicanálise realmente ela não é um curso que nós podemos dizer de origem acadêmica, né? Não tem uma originalidade acadêmica, como tem a medicina, como tem a psicologia, a enfermagem. A psicanálise é considerada como é chamada no Brasil, por exemplo, de curso livre. E quem regulamenta a profissão do psicanalista é justamente o Conselho Brasileiro de Ocupações. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual profissão, eu preciso ser formado em quê? Nós vamos já chegar lá, mas vamos primeiro conversar um pouco do que é que o Freud dizia sobre a formação da psicanálise. Quando o Freud começou a trabalhar sobre a formação da psicanálise, ele disse que a primeira coisa para você se formar, né, como psicanalistas, aí eu boto uma aspas nesse formar, é justamente a análise pessoal. A sua análise, né? A análise pessoal. É a partir dessa análise pessoal, dessa travessia que você faz nesta análise, que você vai poder compartilhar com outras pessoas esta experiência, né? Esta sua travessia durante a análise pessoal. A segunda coisa na formação do psicanalista é a supervisão. A supervisão. Nós chamamos, por exemplo, alguns utilizam outros termos, nós vamos utilizar aqui o termo do paciente piloto. Você atende um paciente piloto, mas você é supervisionado por outro psicanalista. Às vezes esse outro psicanalista é obrigatoriamente ser mais experiente. Na minha concepção é bom que seja, mas não existe uma obrigatoriedade legal. Certo? É bom que seja, mas não existe essa obrigatoriedade legal. E complementando esse tripé psicanalítico é o estudo da teoria psicanalítica. E esse estudo da teoria psicanalítica não é apenas o estudo pelo estudo, mas é a incorporação da teoria. Você incorporar a teoria, incorporar esses conceitos, incorporar a filosofia psicanalítica. Esse é o chamado tripé psicanalítico, né? Nós chamamos isso de tripé psicanalítico, que é a análise pessoal, a supervisão e o estudo da teoria psicanalítica. O Lacan, ele fez algumas outras observações, uns complementos, vamos dizer assim, né? Ele colocou que, além desse tripé psicanalítico, é interessante que o aluno conheça a chamada noção de discurso, né, que é a análise do discurso, questão do significado, do significante, da base da teoria da semiótica, a transmissão da psicanálise, né, ele trabalha com isso, né, ele acha que o psicanalista, ele vê, né, que o psicanalista
tem que transmitir a psicanálise não só para o seu paciente, mas para a polis de uma forma geral, né, para as pessoas de uma forma geral, e a questão da ética psicanalítica, né, da ética do psicanalista. E hoje se fala muito, além disso, né, além do tripé psicanalítico, além da questão da análise do discurso, né, da teoria do discurso, da noção do discurso, da transmissão da psicanálise, da ética psicanalista, fala-se do suplemento nesta formação. E o que é esse suplemento desta formação? O suplemento da formação é a questão das pessoas que se interessam por pesquisar sobre psicanálise, de publicar sobre psicanálise. Pergunta. A mesma coisa de eu lhe perguntar se é preciso ser formado em quê para ser engenheiro. Na prática, sendo pragmático, né? É preciso ser formado em quê para ser médico? É preciso ser formado em quê para ser psicólogo? Né? Não tem esta necessidade, né? Não tem a necessidade de que você obrigatoriamente precisa ser formado em uma área X ou Y. Como o que rege as formações em psicanálise são os institutos, né? Institutos diversos, aí você tem vários tipos de institutos, e aí você vai poder considerá-los os bons ou os ruins, assim como você considera boas faculdades, boas escolas, más escolas, enfim. Você não é obrigado a ser formado em nada, né? Não existe uma formação específica para que você se torne psicanalista. Senão existem institutos que aceitam pessoas formadas no ensino médio. Né? Só tem o ensino médio, você vai e faz a sua formação em psicanálise, assim como quando você tem o ensino médio, você vai fazer a sua formação em medicina e assim sucessivamente. Eu não estou aqui para discutir se isto é certo ou errado, estou falando aqui da legislação. É interessante, né? E aí é uma opinião pessoal minha, que a pessoa que vai fazer formação em psicanálise, ela tenha um determinado repertório cultural, né? Que ela conheça, né? Que ela tenha uma determinada cultura, tenha um determinado conhecimento de sociologia, de filosofia e de vida, né? E de vida, de análise pessoal em si. Nós temos aqui exemplos vastos no Brasil. Por exemplo, Rubem Alves, né? Rubem Alves foi um dos grandes psicanalistas brasileiros, era teólogo e foi um dos grandes psicanalistas brasileiros. Fiz aqui umas observações, por exemplo, o Contargo Caligari, né? Que é um dos maiores que nós temos. Né? Contargo Caligari é formado em epistemologia genética, depois se formou em letras, depois foi fazer um doutorado em psicologia e fez a formação dele em psicanálise no Instituto Freudiano, no Instituto Freudiano na Itália. Em Paris, né, na França. E é um grande psicanalista. O Lázaro Luiz, né, que trabalha muito mais com a teoria junguiana, o Lázaro Luiz é filósofo e é psicanalista. Nós temos a Ana Verônica Martinet, que já faleceu, era cientista social e foi uma das maiores referências em psicanálise. Assim como nós temos o próprio Christian Dunker, que é psicólogo e tem sua formação em psicanálise. Podemos dizer aqui o Dr. Pessi, né, em Sobral, peruano, para mim, uma das maiores referências em psicanálise que nós temos na área de psicanálise infantil, é médico, psiquiatra e é psicanalista. O Lacan, ele dizia que o psicanalista não se autoriza senão de si mesmo. Né? O Lacan, ele faz essa observação, onde ele diz que o grande responsável pela formação do psicanalista é o próprio psicanalista, né? O grande responsável pela formação é você mesmo. Você é o grande responsável pela sua formação. Nesta área, né, da formação em psicanálise, da formação do psicanalista, eu sugiro alguns livros e alguns trabalhos interessantes. Tem um trabalho do Lacan chamado Psicanalista de Escola, bastante interessante, fica aí a sugestão. Outra sugestão é um livro de Lacan e a Formação Psicanalista, que é do Marco Antônio Conte Jorge, também um material. E mais recentemente um trabalho da Dominique Fingman, que trabalha a deformação do psicanalista.
também vai justamente trabalhar essa questão da formação do psicanalista. E nesse da Dominique, ela abre o trabalho com uma provocação do Lacan, né, dizendo o seguinte: a psicanálise é o tratamento que se espera do psicanalista. E ela ainda ressalta, né, que a psicanálise é um tratamento, é uma prática clínica que tem como consequência, eles, psicanalistas, são a causa desta operação. Então fica aí a sugestão de algumas bibliografias que tratam sobre este assunto. Nós, na Faculdade Via Sapiens, a formação em psicanálise, ela vem junta com a pós-graduação, né, com a especialização, que aí vem para essa questão mais acadêmica, então, obrigatoriamente, você tem que ser graduado. Formação em psicanálise, seja uma referência para os nossos alunos, uma referência para a sociedade, que seja uma formação que cumpra com esse tripé psicanalítico de uma forma cuidadosa, né, de uma forma que seja com qualidade. Isso é o nosso grande objetivo. E que o aluno consiga fazer e relacionar a psicanálise à questão da crítica social. Que o Christian Dunker tem um livro chamado Mal-Estar, Sofrimento e Sintomas, né? Freud escreveu O Mal-Estar da Civilização, o Zygmunt de Bauman escreveu O Mal-Estar da Pós-Modernidade, e o Christian Dunker, escreve o Mal-Estar, Sofrimento e Sintomas, onde ele vai justamente trabalhar isso, né? A questão da crítica social e a psicanálise, a crítica social na clínica psicanalítica. E por que ele vai trabalhar isso? Porque ele vai defender que a boa clínica é a crítica social feita por outros meios. Isso é que ele vai colocar. A boa clínica é a crítica social feita por outros meios. E por que ele vai fazer essa relação entre psicanálise e crítica social? Porque ele vai colocar que as duas, tanto a psicanálise como a crítica social, elas têm o mesmo objetivo, elas almejam a mesma coisa, que é a transformação. A transformação do sofrimento, a transformação do mal-estar, a transformação do sintoma dos nossos pacientes, né? Dos pacientes que estão naquela clínica. E ele vai trabalhar que o psicanalista ele tem que incorporar, né? Saber incorporar, saber compreender, saber interpretar as psicopatologias sociais, né? Essas psicopatologias sociais que são trazidas para dentro do consultório, né? Então, é uma coisa que o Christian vai colocar e ele vai dizer que essa boa clínica, que é a crítica social feita por outros meios, ela está em oposição à mal clínica. Como ele diz, existe a clínica ruim, né? Existe o trabalho de clínica ruim, que é a clínica normatizante, a clínica moralizante, a clínica adaptacionista. Isso é o que o Christian vai colocar como a clínica ruim. Então, o grande objetivo nosso da Faculdade Via Sapiens, que é que nós almejamos, o que é que nós tentamos conseguir, é justamente que o nosso aluno tenha esta capacidade de fazer essa relação entre a psicanálise, fazer a relação entre ela e a crítica social, que ele tenha um conhecimento das bases fundamentais, apesar do curso ser muito voltado para a questão das teorias freudianas, o aluno ver a noção das outras escolas, né, das outras escolas psicanalíticas, das outras 7 escolas psicanalíticas, além da teoria junguiana. O aluno começa a observar isso, mas esta formação, mesmo com o nosso apoio, com a estrutura que nós estamos dando e queremos dar muito mais, volto a repetir, a formação do psicanalista depende muito, né, da travessia dele, do trabalho dele, dos estudos dele, do empenho deste aluno. E nessa crítica social que o Dunker vai fazer, por que ele defende tanto esta situação? Porque a psicanálise ela tem que fazer jus às suas origens, tanto a sua origem freudiana como a sua origem lacaniana, que é justamente a crítica à subjetividade, né?
A psicanálise, na sua essência, ela nasce a partir dessa questão, dessa crítica à subjetividade. E refletir sobre os diálogos daquilo que subsidia a psicanálise, né? O aluno ele precisa estar atento ao que subsidia a psicanálise, que é a filosofia da história, que é a antropologia, que é a ontologia de base. São justamente essas outras ciências que irão subsidiar, né, que subsidiam a psicanálise e que o aluno precisa ter uma noção aprofundada sobre isso. Pensar, né, essa patologia social que são trazidas para dentro da clínica durante a formação e depois da formação da psicanálise é justamente dialogar com o embate público, é dialogar com a ciência, com a nova ciência, né? Com a neurologia, com a engenharia genética, com a psicopedagogia, com as ciências que vêm surgindo. Então, a psicanálise precisa obrigatoriamente, o psicanalista precisa obrigatoriamente debater com esta ciência, né? Dialogar com esta ciência. Até porque nós vivemos um momento do capitalismo, né? Onde o sofrimento vira uma mercadoria. Né? Se cria o sofrimento, determinados sofrimentos, para se vender medicamentos, se cria sofrimentos para abrir determinadas instituições. Então, a psicanálise ela precisa justamente fazer esta análise deste sofrimento, né? E deste contexto do capitalismo. Contexto esse que alguns chamam de neoliberal, o Zygmunt de Bauman vai chamar de sociedade líquida, o Adorno vai chamar de sociedade do espetáculo, o Leste vai chamar de cultura narcisista. Então, é esse diálogo que a psicanálise procura fazer. E nós, da Faculdade Via Sapiens, já temos uma turma funcionando, né? Um abraço aí para os futuros psicanalistas, que já funciona há quase um ano. E agora nós estamos abrindo uma nova turma de psicanálise, né, que está com as inscrições abertas. Né, o aluno faz sua inscrição, faz sua avaliação. E nós temos como exigência, outros institutos, né, fazem outras exigências, né, outros institutos mantêm um outro formato de avaliação. Alguns institutos dizem, não, nós só aceitamos se forem médicos e psicólogos. Outros institutos já trabalham com, não, nós aceitamos pessoas que tenham ensino médio, né, podem fazer a sua formação. As pessoas podem, o nosso aluno ele pode ser graduado em qualquer área, né? Ele pode ser graduado em qualquer área e ele tem esse desejo de fazer psicanálise e ele vai nos procurar, vai fazer sua avaliação para que isso venha a acontecer. E durante a formação, o aluno vai desenvolver o quê? Ele vai desenvolver justamente a atenção flutuante, ele vai desenvolver o trabalho esta atenção flutuante, né? Esse trabalho da interpretação psicanalítica, a questão de conseguir visualizar a questão da ruptura de campo, né? que é o chamado inconsciente. E durante a formação dele, ele tem também os grupos de estudos, onde ele estuda diversos assuntos, mas ele mais precisamente as teorias freudianas, né? Você vê, né, aqui na biblioteca da Faculdade Via Sapiens, nós temos, né, as obras de Freud, outras obras da psicanálise. Essa daqui, por exemplo, é um lançamento que eu gosto muito, particularmente, da Imago. Mas a Companhia das Letras agora está lançando, eu acho que ainda não lançou toda a obra, mas vem compilando as obras do Freud. E os alunos, durante esses grupos de estudo, eles vão debater justamente essas obras freudianas. Além disso, ele tem, a partir do 15º módulo, ele começa a fazer os atendimentos, né, os chamados atendimentos supervisionados. E a psicanálise é isso, né? Antes de tudo, uma travessia que o aluno passa,
A análise pessoal dele é de grande importância, né? Como Freud coloca, é a parte mais importante da formação do psicanalista. E o nosso objetivo é esse, fazer com que o aluno se torne um bom psicanalista, um grande psicanalista, capaz de fazer uma boa clínica a partir dessas teorias críticas. Eu quero aqui aproveitar, né, que eu tenho aqui Teoria Crítica e Psicanálise. Esse livro aqui eu guardo com muito carinho, até porque eu ainda nem estudava psicanálise mais aprofundadamente, mas tinha um carinho em diversos, até pelo que eu trabalho, pelos meus estudos, pelas coisas que já publiquei, mas isso aqui foi um presente de um amigo, né, Luiz Gomes Vieira, que foi a primeira pessoa que me apresentou a psicanálise de forma mais precisa. Bom, se você tem interesse de fazer uma formação em psicanálise, você que é graduado em qualquer área e que tem esse interesse pela psicanálise, né, você procura a Faculdade Via Sapiens. Você pode também entrar através das redes sociais, né, do Facebook, do site da faculdade, www.faculdade Via Sapiens, ou do Instagram, Faculdade Via Sapiens, ou do Facebook, Faculdade Via Sapiens. Tá certo? Boa noite, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras, a Faculdade Via Sapiens desenvolve uma live com assuntos diversos, né? Assuntos jurídicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, de diversos assuntos. Quero agradecer a atenção e um abraço a todos e um bom restante de semana.